Olá, galera do sétimo ano, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje nossa aula é do dia 12/5/2020. A nossa aula é de número 20. Temos como tarefa a página 191 e 192. Na página 191 tem a troca de ideias. Exercícios 1, 2 e 3 estão na página 192. Resolver no caderno, colocando a data e a resolução completa, como vocês costumam fazer já pra gente, tá? Então, gente, é o seguinte, hoje o nosso assunto está na página de 186 a 192 e nós vamos falar de razões especiais. Razões especiais que vocês já conhecem algumas delas, já estudaram elas em algumas outras disciplinas, como geografia, né? Então a primeira que a gente vai falar hoje é sobre densidade demográfica. Densidade demográfica, ela vai nos oportunizar, ela vai dar oportunidade para eu realizar um estudo de quantas pessoas eu tenho ocupando o mesmo espaço, né? Então isso é em relação à densidade demográfica. Então dentro da densidade demográfica eu posso pensar, vamos pensar aqui como é que se faz um show, né? Hoje não se faz mais, né? Com esse coronavírus não tem como, mas antes do coronavírus, como é que se programava um show? Não é assim, pensa num lugar e coloca um número de pessoas, não. Eu tenho um lugar, eu tenho que saber qual é a área desse lugar e para eu saber quantas pessoas eu coloco ali dentro, ou seja, dentro da densidade demográfica, quantas pessoas vão ocupar aqueles mesmos espaços, né? Então eu não posso superlotar, né? Então dentro disso eu vou ter essa ideia de densidade demográfica. Hoje o IBGE ele já faz essas pesquisas e mostra para a gente a densidade demográfica dos estados, municípios, do país, né, de cidades. Então tudo isso está relacionado a estudos que o IBGE já vem fazendo, vem demonstrando até para a questão de estudo de qualidade de vida. A densidade demográfica é muito importante, que ela vai demonstrar isso para a gente. Então, dentro dessa situação, nós vamos estar falando da densidade demográfica, o nosso primeiro item de hoje, que é número de habitantes dividido pela área ocupada. Então, vamos fazer um exemplo para ficar mais claro isso. Lá no livro de vocês, na página 187, ele traz um troca de ideias. Eu vou fazer essa troca de ideias sobre densidade demográfica, tá? Ele diz assim: a cidade mais populosa do Brasil é São Paulo. Segundo o IBGE, estima-se que em 2016 a população chegou a 12.038.175 habitantes, sem contar a região metropolitana. Há alguns anos, São Paulo está entre as 10 cidades mais populosas do mundo. A área da cidade de São Paulo é de 1.521,101 km². Calcule a densidade demográfica da cidade de São Paulo. Então ele quer que a gente faça a densidade demográfica da cidade de São Paulo. Então vamos levar em consideração que eu preciso conhecer total de habitantes, né, e a área que ele já nos estimou. Então vamos pegar aqui, densidade demográfica é igual a... Vamos usar para densidade demográfica o valor aproximado, tá, gente? Porque eu não posso garantir uma igualdade aqui, mas eu vou aproximar essa densidade, né? Então, a menos que eu queira fazer de uma outra maneira, mas vou deixar aqui aproximadamente. Então vamos pegar lá, o total de habitantes no ano 2016 era 12.038.175 habitantes. Dividido pela área que ele nos forneceu, que é 1.521,101 km². Então eu tenho habitantes dividido pela área. Então a minha densidade demográfica, quando eu faço esse cálculo, né, pode pegar uma calculadora e fazer o cálculo para saber quantos que deu. Eu já fiz aqui. Então aproximadamente vai dar 7.914,12 habitantes. 12 habitantes por km². Então isso quer dizer que a cada 7.914,12 habitantes por km² relacionado à densidade demográfica, que nós fizemos o que? A divisão de número de habitantes pela área, né? Então, lembra lá na razão, como que eu leio? Habitantes para a área, né? Então, nesse caso, a minha densidade demográfica da cidade de São Paulo é de aproximadamente 7.914,12 habitantes por km².
Imagina assim, ó, 7.900 pessoas em 1 km², né? Então vamos para o próximo. Vamos para a velocidade, né? Velocidade média. Velocidade média é um cálculo que a gente faz para determinar a constante de um determinado percurso que você faz, né? Então, ter uma noção de como você vai ter essa velocidade média. É mais ou menos assim, que eu quero que vocês imaginem, vocês indo da sua casa até a escola, o Colégio Coração de Jesus, né? E nesse percurso você sabe a distância. Vamos supor que da sua casa até o Colégio Coração de Jesus deu 4 quilômetros. Né? E você gastou da sua casa no Colégio Coração de Jesus para ir andando, né? Nesses 4 km, aquele espaço de tartaruga, você gastou 2 horas. Então, qual é a velocidade média, né? Um exagero do professor aí, mas só para dar uma ideia. Então, a velocidade média é isso. Você vai calcular o que? A distância dividida pelo tempo. Então, nós vamos calcular essa velocidade através disso. Eu preciso conhecer a distância, que é o percurso que eu vou fazer, e o tempo que eu vou gastar para realizar esse percurso. Então, aí eu tenho o cálculo da velocidade média. Sabendo disso, a gente pode facilitar esse cálculo, né? Através dela. Então vamos lá, no livro de vocês, na página de número 188 e 189, ele traz o assunto da velocidade média que nós estamos falando aqui agora. Lembra que eu estou falando com um livro, mas vocês não têm o livro em mão, vocês estão vendo o vídeo agora, então não tem como olhar o livro, seu livro é digital, a menos que você tenha o impresso, mas não se preocupe com isso. Preste atenção na aula e depois certifique olhando o livro digital, dá uma lidinha lá que traz as definições para vocês, tá? Lá na página 189 ele traz a definição, o que é velocidade média. Ele fala assim, é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto, que é o que o professor acabou de falar agora. Eu preciso, para determinar a velocidade média, eu preciso conhecer a distância e o tempo. Se eu conheço distância e tempo, eu calculo a velocidade média. Lembrando que quando se calcula a distância por tempo, nós temos ter as unidades, tem que ser anotadas, tá, gente? Então vamos para um exemplo. Ele diz assim, Roberto é representante comercial e viajou de Belo Horizonte até Goiânia. A distância aproximada entre essas duas capitais é de 906 quilômetros e Roberto levou 12 horas para percorrê-las. Qual é a velocidade média dessa viagem? Então ele quer saber a velocidade média, para isso ele forneceu duas informações, distância e tempo. Então a distância, no caso, nós vamos calcular a velocidade média, né? E para isso, vou até anotar aqui do ladinho. Então ele deu para a gente, a distância é de 906 quilômetros e o tempo gasto é de 12 horas. Então, como eu quero a velocidade média, eu vou chamar de V ou VM, né? Velocidade média, como vocês quiserem. Se quiser colocar só o V ou quiser colocar o VM para indicar a velocidade média, pode também. Eu vou colocar aqui VM, vou pegar a distância 906 quilômetros, né? E vou dividir pelo tempo, que é de 12 horas. Então, velocidade média é igual 906 quilômetros dividido por 12, fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 75,5 km por hora. Eu já tinha feito a divisão, né? E seu livro também traz ela para vocês. Então aqui eu tenho uma velocidade média. É como se ele tivesse saído da cidade, da hora que ele saiu e foi até a cidade que ele queria ir, usando sempre a velocidade 75 km por hora. Tá? Então isso é o que a gente chama de velocidade média. Não quer dizer que ele foi 75, 75, 75, não. Isso é uma ideia da velocidade média total que ele usou para isso, a razão do tempo gasto. Tá ok? Bom, partindo para mais um assunto agora, que é a escala. Né? A escala vocês também já estudaram em anos anteriores. Né? Em anos anteriores vocês já viram lá, como professor de geografia, como que se calcula uma escala, né? Para que a escala é usada, onde que ela é utilizada. A escala, normalmente você vê muito na construção de mapas, né?
mapas, maquete, você utiliza a ideia da escala, porque a ideia da escala ela vai fazer com que você esteja mais próximo do real quando você faz o desenho. Então, o que é uma escala? A escala é a razão do comprimento, né, comprimento do desenho dividido pelo comprimento real, ou seja, é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Então eu quero um desenho dividido para cada medidas reais. Então nesse caso de escala, está lá assim, ó. Escala de um desenho é a razão entre as medidas do comprimento do desenho correspondente ao comprimento real, medidos na mesma unidade de medida. Ou seja, ela tem que ter o mesmo padrão de unidade de medida. Como assim, professor? Eu não posso fazer metro com decímetro, eu não posso fazer centímetro com quilômetro, eu tenho que ter a mesma unidade. Se eu faço quilômetro é com quilômetro, se eu faço metro é com metro, se eu faço decímetro com decímetro, se eu faço milímetro com milímetro. Então tem que ter a mesma unidade padrão, tá? Então nós temos um exemplo lá na página 190 do livro, ele fala assim, ó, a Torre Eiffel, né, ele traz uma ilustração sobre a Torre Eiffel, né, ele mostra aqui para vocês a Torre Eiffel, né, lá em Paris, e aí ele traz um enunciado sobre essa Torre Eiffel, eu vou falar aqui para vocês alguma coisa. Ele fala assim, a Torre Eiffel possui, ela foi inaugurada em 31 de março de 1889, tá, gente? Então a Torre Eiffel possui 324 metros de altura, né, e foi até 1930 a estrutura mais alta construída pelo ser humano. Um desenhista fez o desenho da Torre Eiffel, reduzindo todas as medidas reais de tal forma que a altura no desenho da torre ficou igual a 30 centímetros. Então ele projetou o desenho, né, o desenhista foi lá e projetou esse desenho, pegando todo o tamanho real dela e reduzindo para 30 centímetros no desenho. Aí ele diz assim, com base nas informações do texto, responda. Número 1. Qual a razão entre a medida da altura do desenho e a altura real da Torre Eiffel? Então ele quer uma razão, né? E aí ele ainda fala, escreva essa razão na forma simplificada, ó, ainda obriga você a simplificar. Então olha só. Ele falou do tamanho real, então eu vou pegar aqui o tamanho real. O tamanho real dela é de 324 metros. E ele disse que vai ser feito um desenho, né? O desenho dela tem 30... O desenho dela, o tamanho real do desenho dela tem 30 centímetros. E ele quer a razão. Então eu vou apagar aqui do ladinho para a gente fazer essa razão, tá? Apagar a parte de densidade, que nós já falamos sobre ela, já mostrei o exemplo. Vamos fazer agora a razão, né, da escala. Então a razão da escala, nós vamos ter a escala é o comprimento dividido pelo tamanho real. Então nesse caso eu teria 30 centímetros dividido por 324 metros. Mas lembra que eu disse para vocês, ó, é importante lembrar quando se calcula uma escala, elas têm que estar na mesma unidade de medida. E aqui você não tem, você está em centímetro e você está em metro. Então o que eu recomendo? Vamos mudar o metro para centímetro, né? Nesse caso eu vou ter 30 centímetros, né, sobre 324 vezes, né? Então, metro em centímetro, quando eu quero mudar metro para centímetro, eu vou ter que multiplicar, nesse caso, multiplicar por 1000, né? Então, vezes 1000. Aí eu vou ter centímetros também. E multiplicando isso, eu vou ter que a minha escala é igual a 30 centímetros dividido por 32.400 centímetros, que é a multiplicação disso aqui, né? Bom, fazendo essa multiplicação, então nós temos aqui 30 centímetros sobre 32.400, eu quero a escala, ele falou que é para simplificar. Então eu vou dividir aqui e aqui. Então já cortei os dois zeros para ficar mais fácil, né? Tirar centímetros. Então eu tenho 3 dividido por 3.240. Bom, agora é só simplificar. Já que ele pediu a simplificação, vamos simplificar isso. Como é que eu vou simplificar isso aqui, gente? Quanto que vai dar isso? Então vamos dividir por 3. Divide isso aqui por 3.
e divido isso aqui por 3. Então eu tenho aqui a minha escala é igual a 3 dividido por 3 vai dar 1, sobre 3.240 por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 2 não dá, mais 24 sim, vai dar 8, vai dar 0,80. Então a minha escala é 1 para 1080. Ou seja, para cada 1 centímetro do desenho, eu tenho 1080 centímetros do tamanho real. Tá? Então aqui eu tenho a representação da nossa escala. A escala que ele pediu, a razão, né, no número 1. Então a razão da escala é 1 para 1080. Ok? Vamos só para finalizar isso, eu quero fazer a letra, número 2 com vocês, que essa é a número 1 e a número 2. A número 2, ele pede para vocês o seguinte, analise a razão encontrada. Então nós falamos sobre isso. A razão aqui é a cada 1 centímetro do desenho, temos 1080 centímetros do tamanho real. Então nós vimos que para cada 1 centímetro do desenho nós temos 1080 do tamanho real. Então essa é a ideia que a gente tem sobre a razão, né? Então aqui, gente, nós falamos da escala. Então hoje, na aula de hoje, nós fizemos o quê? Falamos das razões especiais. Quais são elas? Nós falamos da densidade demográfica, que é o quê? É o número de habitantes dividido pela área. Falamos sobre a velocidade média, né, que é o que? A distância dividida pelo tempo. E agora falamos sobre a escala, que é a razão da escala, que é quem? Comprimento do desenho dividido pelo tamanho real. Nós fizemos esse exemplo e terminamos a nossa aula por aqui. Lembrando da tarefa, troca de ideia da página 191 e 192 e o exercício 1, 2 e 3 está na página 192, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.